Fala aí pessoal, aqui é o Lucas Lorde do canal O Sofredor. Resolvi fazer esse vídeo aqui para falar algumas coisas para vocês. Diante de todo esse ambiente terrível que viu o Corinthians, essa bagunça política, esse fundo do poço que a gente chegou, com a torcida lá invadindo o CT, com o Augusto invadindo a sede, essa bagunça política, daí surgiu esse debate se vale a pena o Corinthians virar SAF ou não. Então vou dar minha opinião aqui, o que eu acho de SAF, o que eu acho desse atual momento do Corinthians, e que agora também vai ter a pausa do Super Mundial. O Corinthians vai ter mais um jogo, que é contra o Grêmio, na próxima quinta, depois vai ter a pausa do Mundial. E aí vai abrir a janela de transferência. E eu vou dar a minha opinião aqui sobre o que eu acho sobre essa janela, o que o Corinthians deve fazer, o que eu acho como o Corinthians se porta atualmente, nos últimos anos, com relação ao mercado de transferência, que eu acho que o Corinthians contrata muito mal, ele monta times muito ruins, gastando muito, então, e faz times desequilibrados. Então eu vou dar essa opinião. Primeiramente aqui falando sobre a SAF, sobre esse atual momento. Primeiro, fala assim que o Corinthians é o time do povo, né? Que o Corinthians não tem dono, mas a verdade é que o Corinthians não é do povo. Você vê aí, para começar, a gente não elege o presidente, quem elege é os conselheiros. A gente paga R$ 500 numa camisa, os ingressos são caros. Então, cara, o Corinthians não é do povo. Não adianta dizer que o Corinthians é nosso, não. É daqueles velhos lá que estão lá. É dos mesmos, das mesmas pessoas que estão lá na política, que brigam por política há muitos anos. O Corinthians é gerido por essas pessoas que estão lá e eles não estão nem aí pro Corinthians. Porque os únicos que se importam com o Corinthians são os torcedores. Esses conselheiros, essa turma aí que fica lá na política, não se importa com o Corinthians. Eles só querem saber de política, só querem saber do poder. Tanto é que agora estão se degladiando lá. Stable, Augusto Melo, sai diretor, entra diretor, é uma bagunça, é uma briga política e o Corinthians é o único que perde nessa história. A torcida é a que perde. E esses caras aí não estão nem aí. Esses caras só querem, são muito incompetentes para administrar um clube do tamanho do Corinthians. Administra um clube igual uma várzea, até pior até. O clube do tamanho do Corinthians não pode ser administrado por esse tipo de gente. Então é uma vergonha. E daí a turma fala assim, mas o Corinthians é do povo, o Corinthians não precisa virar SAF, precisa encontrar pessoas competentes para administrar o clube. Mas quando que vai aparecer essa pessoa competente? Quando que vai aparecer essa pessoa que saiba administrar? Porque nos últimos anos não apareceu. Porque são sempre essas mesmas pessoas que estão lá há vários anos. Então eu não vejo luz no túnel seguindo esse caminho, eu não vejo alguma pessoa competente aparecendo lá e administrando bem o clube, eu não vejo, sinceramente. Teve a renovação de transparência que afundou o clube em dívida, que tudo. Daí chegou Augusto Melo como salvador. Ele parecia um coach de motivação, falando que ia fazer isso, fazer aquilo, e é da mesma laia. Então é o mesmo grupinho que tá lá, entendeu? Daí ele chamava pessoas da renovação e transparência também, dizendo que ele não ia chamar, mas acabou chamando, fazendo muitas promessas que não cumpriu, falando muitas coisas que não tinha noção nenhuma. Então, cara, é sempre as mesmas pessoas, então não adianta, cara. Então, se esperar alguém dessa mesma turma, a não ser que mude o status, cara. A não ser que a torcida vai lá, comece a voltar pro presidente, comece a mudar, ter alguma coisa, comece a ter alguma mudança, mas do jeito que tá, eu não vejo pessoas de lá de dentro surgir alguém que saiba administrar o clube, que vai resolver as coisas. Eu não consigo enxergar assim, entendeu? E SAF, cara, assim, eu sou a favor, desde que seja uma SAF séria. Uma SAF que saiba administrar, eu não sei, um grupo City da vida, sei lá. Então, desde que seja uma SAF séria.
Tem SAF que deu certo, tem outras SAFs também que não estão dando muito certo. Por exemplo, a SAF do Botafogo. Quem que era o Botafogo antes de 2024? Antes de 2023? Já chegou o Testor lá, primeiro ano já brigou no Brasileiro, daí no segundo ano ganhou o Brasileiro e Libertadores. E cara, é isso que eu quero pro Corinthians, sabe? Assim, para mim o Corinthians, acima de tudo, é um clube de futebol. É legal o Corinthians ser engajado socialmente, ter as pautas sociais, o Clube da Democracia lá na época do Sócrates, respeito às minas, dessa parte assim que vai além do futebol, pô, é legal, beleza, isso diferencia a gente. Mas cara, eu quero ver meu time ganhando título, eu quero ver meu time tendo grandes jogadores, eu quero ver meu time chegando longe nas competições, eu não quero ver meu time do jeito que está hoje, passando vergonha, sendo eliminado, não sendo competitivo, lutando contra o rebaixamento. Ah, mas a gente tem as pautas sociais e luta contra o rebaixamento em campo. Eu quero ver o meu time dentro de campo, cara. Quero ver o meu time ganhando título, ganhando jogos. Eu quero ver dentro de campo. Porque para mim o Corinthians não é partido político, é clube de futebol. Então, acima de tudo, o Corinthians é clube, e aquele negócio, aquela historinha assim, que eu acho que a turma romantiza muito, cara. A turma romantiza muito, assim. O Corinthians, a gente não vive de títulos, vive de Corinthians. Cara, não caia nessa história. Não caia nisso, cara, porque isso aí é papinho desses conselheiros, dessa turma aí que comanda o Corinthians há muitos anos e só fundaram um clube. Isso é papinho para desviar o foco, cara. Isso é romantizar, porque a gente pode ver de Corinthians, a gente ama o Corinthians e tudo, só que a gente precisa de títulos também. Não adianta nada você amar um clube e esse clube não corresponde. Então o clube sim vive de títulos também. O clube vive da torcida. O clube, na verdade, o maior patrimônio do clube é a torcida. O clube pode ser o clube em si, beleza, mas precisa de título também. Não adianta nada, entendeu? O Corinthians aí está há anos, ganhou esse ano o Paulista, mas está há anos aí sem ganhar um título nacional. Então o clube sim precisa de conquistas. Então esse papinho de que não vivemos de títulos é para romantizar, é papo furado. Então não acreditem nisso. E cara, e é isso, velho. Eu penso assim, com relação à SAF. Se vier uma SAF séria, uma SAF que saiba fazer o trabalho, eu aceito, cara. Se salvar o Corinthians, se fazer com que esse time atinja o potencial, que para mim é o maior potencial da América Latina, que faça o Corinthians voltar, não voltar, porque o Corinthians sempre foi grande, mas que faça o Corinthians atingir o potencial e estar no lugar que ele merece, se for a única solução, SAF, eu aceito, cara. Porque Corinthians não é do povo mesmo. Talvez no futuro pode ser, de alguma forma, não sei. Mas hoje não é do povo. Então não adianta dizer, o Corinthians não tem dono, o Corinthians é do povo. Não, não é do povo. Desculpa, não é do povo. É desses conselheiros velhos que estão lá. É desse pessoal da política que está lá, que não está nem com o clube. É dessas mesmas pessoas que comandam o clube há anos. Então não é do povo, não é da torcida. Sinto muito. Então se uma SAF vir, não sei como que pode ser, não sei do jeito que é, mas se vir que seja séria, que faça esse clube atingir o potencial que merece. E agora falar de contratação. Eu acho que é o seguinte, o Corinthians é um caso muito bizarro, né? Assim, é um caso muito, muito ridículo. Tem uma das maiores folhas salariais do Brasil e tem um dos piores times. Então o time não acompanha a folha salarial, entendeu? Não acompanha o gasto que o Corinthians tem. E não é só de hoje, o Corinthians é assim há muitos anos. Você pega o time de hoje, pega lá o Mateuzinho, jogador mediano para baixo. E custou acho que 5 milhões de dólares.
o terceiro reserva do Flamengo. Como que você contrata o terceiro reserva do Flamengo? Tem lá o Félix Torres, caro também. Ah, mas jogou na seleção do Equador. Mas quem disse que seleção do Equador é parâmetro? Quem disse que seleção da Bolívia é parâmetro, que da Colômbia é parâmetro? Eu não lembro de nenhum grande jogador do Equador, não lembro. Então tem que parar com isso, porque joga na tal seleção, depende da seleção que joga, entendeu? Ah, você pega lá também outros jogadores, André Ramalho também, que o ano passado já começou a jogar bem, mas esse ano não sei o que aconteceu, que não tá mais jogando nada. Então é complicado, sabe? O Corinthians ele tem pouca criatividade no mercado e não sabe contratar. Teve o caso do Fagner também, que eu acho nossa, foi ridículo. Você pega o Fagner, você renova o contrato dele por 2 anos e empresta ele pro Cruzeiro, pagando salário ainda, sendo que o Cruzeiro é rico. Como que pode? Você renova o contrato do cara 2 anos, bota ele para jogar, deixa ele no time, não vai emprestar ele para jogar em outro time. E outra, o Fagner sendo um reserva do Mateuzinho, seria uma grande sombra com o Mateuzinho. Quem sabe o Mateuzinho tentaria render mais, entendeu? Agora o Mateuzinho olha pro banco, tem o Maná lá. Pô, o Mateuzinho vai ficar de boa. Pô, o Maná lá não joga nada. Pô, eu tô aqui, só tá eu na lateral direita. Então, o cara joga do jeito que quiser, entendeu? Então não tem uma sombra, não tem uma pressão, entendeu? Agora se tivesse o Fagner lá, o cara olhava assim pro banco, nossa, tem o Fagner lá, tem toda a história, tudo, pô. O cara ia, nossa, vou ter que jogar muito, senão o Fagner vai pegar um lugar, entendeu? Mas não, né? Não, é ridículo. Os caras, olha que administra o Corinthians, como que pode, né, mano, administrar desse jeito? Nós pegam lá a lateral esquerda, não tem, assim, tem o Matheus Bidu, que beleza. É um jogador que, assim, é mediano e, assim, é um jogador de elenco, né? Mas eu até aceito, assim, Matheus Bidu. Eu acho que ele faz, assim, bons jogos na medida do possível. Agora tem outro caso lá, Palácios. Ganhou uma fortuna por mês também. E jogou o quê? 1, 2 jogos? Mano, bota esse cara pra jogar. O que esse cara tem, mano? O que aconteceu? Tipo, ficou um ano com lesão, agora volta. Você vê o cara treinando, coloca pra jogar. O que aconteceu, mano? Mano, que contratação bizarra essa. Uma das mais bizarras que eu já vi, essa do Palácios, mano. Daí tem o Angileri, que começou bem, agora caiu de produção também. Daí você chega lá, a gente não tem zagueiro, tem o Kaká, outro cara assim que os caras pagam uma fortuna e não joga nada. Entendeu? Eu não entendo isso. Tem o Gustavo Henrique, que é o nosso melhorzinho. Daí tem lá o Pedro Choca, que comete um erro, os caras já tiram já. Os outros podem cometer todos os erros, ainda tem todas as chances. Daí o Pedro Choca comete 1 ou 2 erros na Libertadores, nossa, os caras já descartam o moleque. E ele, pra mim, é melhor que o Kaká, que o Félix Torres. E daí chega no meio de campo lá, a gente não tem volante de infiltração. Tem o Ranieri, que é meia boca, mas é uma fortuna também. Já vi o Martins, que é... Beleza, eu gosto de Javi Martins, acho um bom jogador. Tem o Breno Bidon, que pra mim parece uma criança jogando. É a eterna promessa, pra mim é um jogador que também é mediano, também nunca explode, nunca assim, consegue atingir o potencial. E quando a gente joga com ele no meio de campo, dá problema. Daí tem o Maicon. Nossa. O Maicon, eu não sei, cara, o Dorival, uma coisa que eu tô irritado com o Dorival, o cara coloca Maicon, o Maicon não jogava, né? O Maicon, desde que voltou no Corinthians, jogou só 2 jogos, um jogo. Jogou aquele jogo contra o Boca. É o único jogo que ele jogou, depois não jogou mais. O Maicon não existe mais, né? O Dorival, o Maicon não existe, cara. Agora você coloca o Maicon de titular e de capitão ainda, o Maicon já era, acabou. O Maicon não joga mais, os caras renovam o contrato do Maicon. E agora corre o risco de sofrer transfer ban por causa do Maicon também. Mano, o Maicon já era, acabou, é aposentado, já era. Esquece o Maicon, Dorival, esquece o Maicon não dá mais. E daí tem o Coronado também, que ganha 2 milhões por mês. Ele pode ter técnica? Pode. Ele pode ser bom jogador? Pode, mas não aqui, na Arábia. Aqui ele não tem intensidade para o futebol brasileiro. Na Arábia ele pode ser rei, mas aqui não é. Então falta intensidade. Então não está jogando mais nada. Então acabou. É isso. Tem lá, quem mais? E a gente não tem ponta. Daí pega lá o Thales Magno. Horrível, um dos piores jogadores um dos piores pontas que eu já vi.
pior que o Wesley, pior que Cleison, pior que Mosquito. Esse Thales Magno é muito ruim, cara. E os caras ainda renovaram o empréstimo. E tava até cogitando em contratar esse cara por 14 milhões de dólares. Onde já se viu esse cara custar 14 milhões de dólares? Esse cara saiu do Vasco, não deu certo nem no Vasco esse cara, nem no Vasco. Foi lá para os Estados Unidos. Os caras vão lá nos Estados Unidos. Quem diz que jogando lá nos Estados Unidos vai vir aqui e vai estourar? Para, mano, esse Thales Magno é horrível, horrível. É muito ruim esse Thales Magno, é muito ruim. E ganha uma fortuna, esse é o problema. Quando você contrata o jogador bagre, ganha uma fortuna. Então isso que não acontece, velho, não adianta. Daí chega lá também, daí tem o Garro. O Garro, beleza. Bom, um dos melhores jogadores do Corinthians, faz muita falta, tomara que volte agora, tomara que não se lesione. O Garro, tanto é que o Garro chegou aqui ganhando pouco, né? Daí ele viu um monte de bagre no time, ganhando uma fortuna, daí ele pensou, eu sou um dos melhores jogadores aqui, esses bagres ganham muito mais que eu. Daí ele pediu um novo contrato, lógico. Pô, ele fez o que devia ter feito mesmo. Imagina, eu sou um dos melhores jogadores, ele tem um monte de bagre jogando mais que eu. Pô, vou pedir outro contrato mesmo. Então é isso. E daí no ataque vem lá o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pô, uma bala por mês vai beleza. O Yuri Alberto é artilheiro. É o maior artilheiro da arena, faz gol, tá fazendo gol pra caramba, tá na sua melhor fase. Daí beleza. Apesar que ganha muito por mês, né? Mas, beleza, o Yuri Alberto passa. Só que o Depay é o seguinte, beleza, ele é craque, tudo. Só que tá valendo o custo-benefício dele? Cara, eu não sei. Porque assim, ele ganha uma fortuna por mês, que ganha 5 milhões por mês, cara. Fora os bônus. Ele dá um passe e ganha uma fortuna. Ele faz gol, ganha uma fortuna. Ele entra em campo, ganha uma fortuna. Ele toma café, ganha uma fortuna. É muito bônus, é muito dinheiro por mês, cara. É muito, muito dinheiro. E tá valendo custo-benefício? Eu não acho. Podia pegar esse dinheiro que paga pro Memphis, contratar uns 3, 4 jogadores que a gente precisa. Que podem não ser tão bons tecnicamente como o Memphis, mas iam ajudar mais. E o Memphis ainda não joga todos os jogos. Ele escolhe jogo. Então não é aquele jogador que decide todo jogo. Não, tem jogo que ele resolve jogar, tem jogo que ele não joga. Então, cara, o custo-benefício do Memphis pra mim não tá valendo. Sinceramente, eu sei que ele joga bem, é um bom jogador, tudo ajudou nós no ano passado. Mas pegar o custo-benefício, olha, pra mim não tá valendo. Não tá valendo. E assim, então falta criatividade também para contratar. É sempre os mesmos empresários, que também são outros que mandam no Corinthians, os empresários. Principalmente na base. Hoje a gente não tem mais base, assim. A gente não consegue mais revelar jogador. Porque a base, hoje acabaram com a base, né? E é engraçado, né? A gente tinha tanto jogador bom na base, assim. A gente tem o Moscardo, a gente tem o Murilo, cara. O Murilo fazendo sucesso no Nottingham Forest, mano. Quem que é Nottingham Forest perto do Corinthians? Os caras vão lá e libera. Tchau, Murilo. O Murilo surge aqui, pô, o Murilo era pra ser titular aqui do Corinthians. Fazer história no Corinthians, mas os caras liberam pro Nottingham Forest, mano. O Moscardo era pra tá fazendo história no Corinthians. Libera pro PSG. E nem está jogando o Moscardo lá. Tem o Pedro também, que foi liberado. Outros jogadores, foi o Mantuan também. Ele tem outros jogadores aí. O próprio Marquinhos, lá no início, lá em 2012, nem jogou no Corinthians. Aí foi liberado pro PSG. Daí os caras falam, vejo a mídia assim, comentando, o nosso cria da base fazendo sucesso na Europa, o Marquinhos ganhou a Champions League pelo PSG, nossa base fazendo sucesso. Mano, foda-se. Eu quero ver esses jogadores fazendo sucesso no Corinthians, ganhando títulos no Corinthians, fazendo história aqui, não fazendo história lá fora. Eu quero ver moleque da base do Corinthians fazendo história aqui, não lá fora. Mano. Ai, cara. Eu não quero saber desses caras. Mano, por que me interessa esses caras? Eu quero fazer história aqui, mas não. O Corinthians revela, os caras jogam bem, já vende, já libera, cara. Vai falar, mas o Moscardo foi a maior venda. O dinheiro que vende esses jogadores aí, o dinheiro que o Corinthians consegue, ajuda o Corinthians, não sei o quê. Ajuda na onde? Pra onde foi esse dinheiro? Pra onde foi o dinheiro do Moscardo? O dinheiro do Murilo? Pra onde foi? Ninguém sabe, cara.
E onde que ajudou o Corinthians? Cadê a dívida que só aumenta? Não diminuiu, só aumenta. Para onde foi esse dinheiro? Ainda vendeu barato ainda. Você pega outros times aí, tipo o Palmeiras, vendendo um jogador por milhões e milhões. E o Corinthians vende barato ainda. Por um pastel, uma coca. Daí quando vende, para onde vai esse dinheiro? Então o que adianta, cara? Tem a época lá, quando vendeu o Murilo, o Moscardo, tem os caras comemorando com venda de jogador, né? Que era o que a gente tinha para comemorar. Comemorar na onde, cara? Quero ver esses jogadores fazendo sucesso no clube. Quero o dinheiro, porque vendeu dinheiro. Agora o clube tá com dinheiro, com não sei o que, vai fazer sucesso na Europa, daí esse dinheiro some e ninguém faz nada, entendeu? Então é uma palhaçada, cara. Não adianta fazer isso, não quero saber disso, entendeu? Então eu acho que falta isso, falta criatividade, falta ter sabedoria, falta um scout, cadê um scout para pescar esses jogadores aí bons que tem na Argentina? Tenho certeza que tem jogador na Argentina, no Uruguai, no Peru, pega um jogador bom, hein? O Corinthians precisa é o seguinte, pode ser jogador barato, pode não ter tanta técnica, mas que tem intensidade, que corra, precisa de um ponta, vamos pegar um ponta aqui, não tem tanta técnica, mas é um cara que corre pra caramba, que dribla, que vai pra cima, que faz fumaça, que volta, que joga todos os jogos. A gente tem um volante aqui que marca pra caramba, que corre o campo inteiro. A gente tem um meio campo aqui que, o cara ele corre, ele tem intensidade, ele toca bem, chuta bem. A gente tem um zagueiro aqui, que não sei o que, a gente tem um lateral que vai e volta e marca e ataca. É box to box, não sei o que. Esse jogador que a gente precisa. Não adianta a gente ter um jogador técnico e que não aguenta jogar o jogo, não tem intensidade, não aguenta porque sabe como é o calendário do futebol brasileiro? Um dos piores que tem. Então a gente não adianta ter um jogador que não joga todo o jogo e não aguenta o jogo. É disso que os caras têm que ter criatividade. Faz um time com uma folha salarial menor, mas que tenha mais qualidade, mais intensidade, mais juventude, mais que corra, que tem um time vertical, entendeu? Tem a ponta, que corra. Não adianta nada esses jogadores técnicos cansados, não aguenta nada. Então é isso, cara. É isso, cara. Não adianta. Mas esses dirigentes não têm criatividade. Então cara, é isso, mano. O Corinthians vai ter essa janela, espero que o contrato certo. Espero que faça uma folha, diminua a folha salarial, porque o Corinthians precisa agora que não tem dinheiro, precisa economizar em tudo. E dá para fazer um time com uma folha salarial menor, bem menor, que seja mais competitivo. Porque não adianta nada esse time, uma folha salarial grande, e não tem competitividade nenhuma. Então cadê a lógica nisso, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Se for para virar SAF, que seja uma SAF séria e que salve o Corinthians. Porque eu não quero saber dessa historinha, o Corinthians é do povo, o Corinthians é maior que tudo, que não sei o que, e a gente tá vendo toda essa bagunça, essa vergonha. Então não adianta nada ficar só no discurso e na prática o Corinthians é o que é hoje, entendeu? Não adianta. Eu quero ver o Corinthians sendo um time de futebol, conquistando título, pagando dívida, não passando essa vergonha que tá passando hoje, entendeu? Então não adianta vir comprando com esse discursinho, a gente vive de Corinthians, é do povo, não sei o quê, porque é só discurso, cara. Porque na realidade não é nada disso. A realidade é essa bagunça, essa vergonha que a gente tá passando hoje. E contratação cara, os caras têm que ter criatividade e dá para fazer um time competitivo. Dá para fazer aquilo lá, dá para fazer mais com menos, entendeu? Não adianta ficar só contratando esses bagres de sempre, com os mesmos empresários e com a mesma bagunça de sempre, entendeu? Que a gente nunca vai para frente. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal O Sofredor, deixa o like, comenta, dê sugestão aqui, ajuda a engajar aqui o canal, a fazer o canal crescer. E obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, obrigado.